Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo aqui mais uma grande produção aqui de profissional de saúde, falando com profissional de saúde para tentar fazer com que você melhore a sua performance, no seu rendimento, que você não se machuque. Se você se machucar, que você se recupere o mais rápido possível. E hoje a gente vai falar aqui com Pedro Cardoso, fisioterapeuta. Um abraço. E a ideia hoje é criar, ou pelo menos tirar, criar não, né? Deixar que as pessoas pensem no fisioterapeuta como aquele que vai me salvar depois que deu tudo errado. Né? Eu quero falar contigo aqui sobre prevenção, quero falar sobre corrida de rua, quero falar um monte de coisa, mas eu primeiro quero que você se apresente aqui, o nosso colega, amigo, parceiro. Quem é você, Pedro? Quem sou eu? Primeiro, agradecer o convite, estar participando aqui, direto do DM, com o Fábio, para falar sobre o que a gente gosta e trabalha, né? Mas, me apresentando, eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, estou aí no ramo da corrida, cada vez mais me especializando para ajudar esses corredores, né? Que muitas vezes entram nesse mundo aí da corrida, do triatlon e não conhecem as entrelinhas, e são essas entrelinhas que estão as lesões, as doenças, os deixa de treinar por causa de detalhes. Então eu venho trazendo na internet, no meu Instagram, quem não me segue aí, é o Pedro Físio Cardoso. Lá eu já trago algumas informações que hoje a gente vai falar bastante aqui. Me diga um negócio, Pedro. A gente viveu, a gente não porque a gente é bem mais novo, né? Mas durante muito tempo existia uma onda de sedentarismo que era assustadora. Né? E hoje vem diminuindo bastante. Ainda existe, lógico, muito sedentário, mas o sedentarismo diminuiu bastante. Mas eu costumo dizer que hoje a gente vive a febre de quem faz o treino errado. Né? É um avanço, né? Entre fazer errado e o sedentarismo. Né? Os cardiologistas que vão dizer, né? Fazer errado ainda é melhor. Mas o que um profissional de saúde da fisioterapia consegue fazer para que esses atletas, vamos falar mais de corrida para a gente começar, errem menos? Porque, como diz o nosso colega Fabiano Pezzi, né, que a gente vai chamar aqui qualquer dia desse, uma coisa é treinar corrida, outra coisa é sair correndo. Perfeito. Porque hoje em dia tem muita facilidade para achar informação. O problema é saber a qualidade dessa informação. Então, muita gente que está ali no sedentarismo, em casa, sem fazer nada, vou correr, porque a princípio, correr é só pegar o tênis e sair correndo. Só que, o que acontece? A corrida, ela aos poucos vai lhe dando asas, porque ela vai lhe empolgando. Então, você não, vou começar a correr para emagrecer, vou correr 10 minutos, uma esteira. Aí conhece um amigo que já corre, aí um amigo fala de um tênis legal, começa a falar de provas e essa pessoa começa a se empolgar. E nesse processo de empolgação, ela não sabe as próximas etapas. Então o que ela aprendeu ali no começo, vou correr, ela pensa que é só aquilo, botar o tênis e sair correndo. Então, como a gente tem a cardiologia, tem você também trabalhando com o esporte, com essa avaliação pré-participação, o fisioterapeuta vai ajudar a identificar possíveis disfunções que esse corredor tem, que a princípio ele não vai perceber, que como ele corre pouco tempo, uma distância mais curta, o corpo ainda consegue fazer algumas adaptações. Mas se ele for começar a correr 1 hora, 10 quilômetros e não fazer esse ajuste no corpo dele, as adaptações não vão ocorrer e o corpo vai apresentar lesões. Então vamos fazer aqui algumas situações hipotéticas na nossa história, mas que elas acontecem todo dia aqui na nossa rotina. Nessa situação 1, vamos aqui falar de uma mulher, para começar com a mulherada que está correndo bastante. Vamos falar que ela está aqui entre os 30, 40 anos de idade. Vamos colocar ela levemente acima do peso, não muito, pouquinho acima do peso. Nunca correu na vida e se empolgou pela brincadeira de correr, por seja lá qual for o motivo. Sim. Porque a amiga correu, porque o namorado, o marido corre, porque... não interessa, mas ela quer começar a correr. Só que essa nossa atleta, ela tem juízo e passou primeiro aqui pelo médico, fez uma avaliação pré-participação,
a gente falou de repente com o cardiologista, deu uma analisada, viu a parte de articulação, joelho, blá, 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 tá tudo ok, passou, ela foi liberada pelo DM, só que eu preciso que ela, antes de começar a correr para valer, procure um fisioterapeuta, ou depois que ela começou a correr e eventualmente sentiu alguma coisa, procure o fisioterapeuta, ou só procure o fisioterapeuta quando é alguma coisa errada. A última já não está certo. Já exclui a última aí. A primeira seria o cenário ideal, né? Mas a gente sabe que a cultura da gente de prevenção ainda é muito fraca. Eu consigo já observar quem procura alguma intervenção preventiva é quem no passado já teve algo sério e recorreu a um tratamento que viu que melhora. Não necessariamente na corrida, teve um problema no joelho, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Teve algum problema que afastou ela do esporte que ela gostava, qualquer atividade que ela gostava. Então, quando ela percebe que pode perder aquilo de novo, ela, opa, eu senti uma dorzinha, não está me atrapalhando, mas eu vou procurar alguma ajuda preventiva para não deixar isso evoluir. Então, isso nesse caso, bora agir aqui. Essa mulher passou liberada, vai começar a correr daqui a alguns dias, só que ela marcou com um fisioterapeuta uma avaliação, pré-participação também. Sim. O que você busca nessa atleta? Seria interessante fazer uma avaliação biomecânica. Diga se aí, ela já fale passou, mais aí sobre esse assunto. Se ela já passou, as articulações estão bem, a musculatura está tranquila, vamos ver como isso tudo está funcionando dinamicamente. A pisada, o joelho, o movimento dos braços, do tronco, porque a gente sabe que isso, se tiver alguma coisa, vamos dizer assim, fora do padrão dela, fora das características do biotipo dela, podem trazer lesões por sobrecarga, porque a gente sabe que as lesões na corrida, na maioria, são por sobrecarga. E por ela ter já toda essa liberação do DM, tá com as articulações sem dor, a musculatura tá bem, vamos ver essa parte de biomecânica. Pisada, biomecânica a gente vê basicamente no visual, né? A pessoa está correndo, ou eventualmente ela traz um vídeo para você dar uma analisada. Existem marcadores onde você joga dados num software quando você está fazendo um teste de esteira, e aí o gráfico mostra um monte de coisa. Qual que é a sua opinião e a sua posição sobre como fazer essa avaliação biomecânica? O que você acha que é o mais válido e por quê? Assim, o que vai trazer mais dados para a gente vai ser uma avaliação biomecânica em 3D, que é utilizando marcadores, câmeras em vários ângulos. Isso vai trazer tudo do corredor. Só que para fazer um estudo desse, o local requer dinheiro, verba. E aqui, por enquanto, em Natal, não desenvolveram, são poucos os locais que fazem esse trabalho em avaliação 3D. Em 2D já é mais fácil, que você vai avaliar o corredor em perfil, frontal, na visão posterior, utilizando marcadores, que a partir desses marcadores você vai conseguir ver angulações de quadril, joelho, tornozelo, e se alguma dessas articulações não tiverem com boa amplitude durante a corrida, aí a gente já pode entrar com alguma intervenção preventiva. Acrescentar trabalhos de mobilidade, estabilidade, força, visando o que foi achado na avaliação. Beleza, é nessa área que eu queria bater papo aqui contigo, ainda mais que é o seu dia a dia, né? A parte de que procurou alguma coisa e não achou, essa não vai ser nem tão legal para quem estiver ouvindo, porque ótimo, se não achou nada, vai correr, vai treinar, Exato. Maravilhoso. Mas quando você está de posse de uma informação como essa, isso pode ser porque você tem uma artrose, pode ser porque você tem uma dor, pode ser, o motivo tanto faz. Mas você me falou aí sobre déficit de mobilidade, né? O médico vai falar assim, ganhar mobilidade, ponto. O que o fisioterapeuta faz? Existem hoje em dia vários recursos para a gente estar melhorando essa mobilidade da articulação. Para quem está assistindo a gente e não sabe o que é mobilidade, é a capacidade que a articulação consegue se movimentar. A gente tem uma pré-angulação já determinada do normal. Então a gente vê, avalia, vê que não está próximo do normal, vai identificar por que não está. Geralmente, lesões antigas,
que a pessoa já teve, por exemplo, no joelho, no tornozelo, é bem comum no tornozelo. Entorse que todo mundo tem, só bota um gelinho, passou a dor, tô bom. E essa entorse que não foi tratada da maneira adequada vai apresentar regiões de fibrose ali, aderências, e isso vai limitar o movimento, principalmente de dorsiflexão, que é quando a gente bota o pé para cima. Então a gente vai fazer o quê? Tentar reorganizar a estrutura dessas fibras aí do tornozelo, fazer terapia manual, recursos termo, foto, elétrico, para melhorar essa amplitude e ele voltar a correr. Por quê? Se você tem um déficit na articulação do tornozelo e vai correr, você não precisa sentir dor no tornozelo, mas você vai começar a sobrecarregar o seu joelho, o seu quadril, e geralmente a pessoa nem sente a dor, né? Ela só vai vendo depois. Porque o corpo da gente tende a se adaptar. Ele vai se adaptando o máximo. Quando você tem uma lesão é porque o corpo já tentou de tudo e chegou um ponto que não, aqui a gente não aguenta mais, vamos parar esse cara, senão ele vai estourar tudo. Não, mas é verdade. Eu brinco que a gente precisa criar a cultura vamos procurar os profissionais nas penúltimas, né? Porque o dia a dia eu só procuro médico, fisioterapeuta nas últimas. Então vamos encampar a campanha aí, procure esses profissionais nas penúltimas. Por isso que a gente faz isso aqui. Por isso que a gente faz isso aqui, você está escutando e de repente você está treinando agora e falando assim, mas como será que é a minha biomecânica de corrida? Né? Porque isso é um fator bem legal, antes que eu passe para o próximo aqui. Quem já teve a possibilidade de ir numa corrida de rua, qualquer uma, 5, 10, maratona, tanto faz, que tem lá suas 5.000 pessoas que seja, parece que tem 5.000 pessoas correndo, um diferente do outro, né? É impressionante como isso é diferente de um para o outro, e lógico, a pessoa não percebe. Né? Então, você quando está treinando também, você fica olhando para os outros lá para ver como é que está a biomecânica do pessoal, né? Sim, a gente fica analisando as diferenças e esse é um ponto importante. Muita gente chega para mim e pergunta, Pedro, qual é o jeito certo de correr? Aí eu vou dizer, o jeito certo é o melhor jeito que o seu corpo consegue se movimentar durante a corrida. Porque não existe um padrão de corrida que vai ser bom para mim, para Fábio, para você que está assistindo. Cada pessoa vai ter suas características. Tem gente que é mais alto. Como é que uma pessoa de 1,90 m vai correr do mesmo jeito de 1,60 m? A cadência vai ser diferente, a musculatura vai trabalhar diferente e você vai se movimentar diferente. O que a gente tem que descobrir? A melhor maneira que seu corpo funciona durante a corrida. O seu corpo. Porque não tem um padrão ideal para todo mundo. Tem o seu jeito de correr. Aí qual o detalhe? No seu jeito de correr, se tiver compensações, aí sim a gente vai ajustar. E não ajustar o seu jeito que você não está sentindo nada com o de Eliud Kipchoge, que faz maratona em 2 horas. Isso é interessante, né, essa parte da biomecânica ainda, porque não é infrequente, e na sua rotina não deve ser diferente, a pessoa que senta na nossa frente aqui pergunta qual é o tênis ideal para ela, se é pronado, supinado ou neutro. Não é querer diminuir a importância disso, mas de repente é mais importante saber se a pessoa tem uma pisada que ela está apoiando primeiro o calcânio, ou depois a parte do médio pé. Né? É importante a sua pisada, mas você muitas vezes buscar muita compensação para isso, você se atrapalha. Né? E às vezes você tem um pé supinado de um lado e pronado do outro. Às vezes você tem uma pisada pronada que quando você entra ela supina. Né? Então corrigir isso é um pouquinho mais difícil. A gente vai falar depois sobre pisadas, pronadas, supinadas, neutras, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que você acha de palmilhas, desses tênis, correr descalço, não do ponto de vista biomecânico, mas na sua prática do dia a dia, você vê que alguma coisa atrapalha? Porque eu vejo quase nada disso, né? Muito mais na mídia do que no consultório. Vamos lá, primeiro, tênis é a febre do corredor, né? Falou em corrida, o povo já pergunta qual é o melhor tênis de correr. E os fabricantes agradecem. O marketing da indústria de corrida está cada vez maior, você vê pelos preços dos tênis, que cada vez mais um tênis que ano passado era, sei lá, R$800, agora já é R$1.400, o mesmo tênis. E o tênis conseguiu fazer aquela dinâmica que nem a do automóvel, né?
Então eu tenho um carro 2023, depois eu compro um 2024. Exato. Então eles fazem um que é 11, depois vira 12, depois vira 13 e assim vai enganando o pessoal. Exato. Então a relação do tênis com o corredor. Como escolher, qual escolher? Primeiro falando de tênis de acordo com a pisada, supinada, pronada. Já se fez alguns estudos e mostra que o tênis mais indicado é aquele de pisada neutra. Não vai ser aquele, raro é os casos que não compram supinado, mas a grande maioria, o ideal é comprar tênis com pisada neutra. Por quê? Porque o tênis é um acessório. O principal é você preparar seu corpo. Muita gente usa um tênis e me machuquei por causa daquele tênis. Aí eu digo não foi o tênis. Porque se fosse o tênis, todo mundo que usasse aquele tênis era para se machucar. O ser humano colocar a culpa nele mesmo é difícil. Exato. Não, mas foi certo. Você usou aquele tênis que não estava combinando com suas características e você se lesionou, mas não foi o tênis. Foi o encaixe de você com o tênis. Aí o povo, não, mas é o tênis. Aí como é que eu explico isso? Se eu colocar um prego aqui para cima, todo mundo que pisar aqui não vai se machucar? Vai. Gordo, magro, né? Vai. Porque é um prego e vai furar. Mas esse tênis, se todo mundo botar, nem todo mundo vai se machucar. Então não culpe o tênis, é só você que não encaixou com o tênis. E precisa tomar cuidado, isso aconteceu, não é nem história de boteco não, eu vi isso acontecer e foi uma das coisas mais atrapalhadas do planeta. Eu estava nessas lojas de esporte e a pessoa estava comprando um tênis do meu lado e ela pedia, porque queria um tênis pronado. Sim. Porque era pronado por pronado, porque indicaram para ela pronado. E nessa o vendedor se atrapalhou e estava dando um supinado. Né? E eu acho que no final das contas tudo se resolveu, mas talvez só numa situação como essa. O cara que tem um pé muito pronado, comprar um tênis supinado, né? Pode dar alguma coisa nesse sentido. Aqui eu vou colocar aqui os desenhozinhos de pronado, supinado. Quem estiver vendo não vai ficar muito perdido não. E das palmilhas. As palmilhas são uma forma de tratamento. Elas servem em determinado período ali para você reorganizar as zonas de pressão do seu pé no chão, beleza. Mas não é para você usar o resto da vida a palmilha. Ela é parte do tratamento, ela é um recurso a mais que você vai usar durante aquele período. Porque, mais uma vez, aquilo é um acessório para ajudar o seu corpo a se recondicionar a corrida. Então, palmilha, fiz uma palmilha, beleza, você vai usar durante aquele período e aos poucos você vai tirando ela para você ficar sem a palmilha. O principal é você preparar o seu corpo. Essa é a tecla que eu sempre bato, sempre falo. O principal é você preparar o seu corpo, condiciona ele para a corrida que vai dar certo. Vamos lá, Pedrão. Homem, 40, 45 anos de idade, esse sim acima do peso, e ele adora correr, quer correr, até porque com a corrida ele vai conseguir alguma coisa de emagrecimento. Tema extremamente abrangente, a gente vai falar sobre isso em outros momentos, mas o exercício aeróbio emagrece, por mais que tenha gente que acha o contrário. Sim. Mas emagrece. E esse senhor, esse homem, 40 anos, tem uma artrosezinha no joelho, uma coisa leve, e o médico pediu para fazer musculação também. E aí? Ele tem que fazer musculação, ele tem que correr, a musculação ajuda, a musculação atrapalha. Qual é o seu entendimento de fisioterapeuta? Cara, o músculo tem que estar forte para aguentar essa pancada, porque o que protege as articulações são os músculos. Então a gente pode fazer o corte aqui. Musculação é obrigatório para quem está correndo. Exato. Aí você tem que fortalecer os músculos, porque são eles que vão proteger as articulações, são eles que vão ajudar a absorver o impacto durante a corrida. Se não tiver com a musculatura bem trabalhada para aguentar a corrida, vai acontecer isso aí, que ele está de leve, ele está com a artrose leve, artrite, será? Artrose leve. Artrose leve. Se ele não fortalecer e continuar correndo, ele vai ter uma artrose grave. Aí sim, ele vai parar de fazer o que gosta. Mas se ele fortalecer... Até porque ele vai demorar pelo menos uns 2, 3 meses para emagrecer, né? Exato. Então, esse conceito do indivíduo como um todo, ele é meio óbvio, mas infelizmente a gente está vendo cada vez menos, né? As pessoas estão fragmentando, né? Isso é um problemaço.
alongamento antes, durante a corrida, depois, nunca, quem alonga quebra a perna. Sim, O que acontece aí no alongamento? Isso é outra dúvida que muita gente tem. Alguns profissionais da saúde viram um artigo que saiu falando alongamento não previne lesões, ou então alongamento diminui a força muscular. Beleza, mas primeiro tem que ver com quem esse estudo foi feito e com que intuito ele está direcionando. Beleza, perde força em que? Vai perder quantos por cento dessa força? Para um atleta de alto rendimento, vai fazer a diferença. Para a gente que corre de maneira recreativa, para a saúde, não vai fazer diferença. Mas para definir bem direitinho para a galera que está assistindo em casa. Antes de correr, você pode alongar? Pode alongar, não tem problema nenhum. Mas é interessante antes você se aquecer. Aquece o corpo, prepara ele, pelo menos 5 a 10 minutos ali em movimento. E dentro desse aquecimento você inclui o alongamento. Um alongamento leve, tranquilo. E após a atividade física também pode esticar de leve, bem tranquilo, sem forçar para ganhar amplitude. Não vai ser o objetivo. Vai ser mais para relaxar ali. Tem muito aquela história, né? Que o alongamento do final do treino ajuda no dia seguinte. Sim, né? sim. Mas uma coisa a gente tem que estar comentando, e não tem como a gente sair da realidade. Hoje a gente vive uma realidade que ninguém tem tempo, que tá todo mundo num corre-corre. Então a gente está num corre-corre aqui, né? E vai ter um compromisso de treino daqui a 10 minutos, eu saio, eu me troco no carro e começo esse treino. Não seja bobo pode ser? Inocente. Não dá para você sair do 0 ao 1000 tão rápido, né? Então, você não vai sair e num primeiro momento na corrida dar um tiro, certo, seu Pedro? Perfeito. Né? Porque tem gente que só tem aquele tempo. E a gente está falando da corrida, mas tem o cara do futebol, esse é o pior que tem, porque ele chegou atrasado e ele já vai correr atrás da bola. Né? Hoje a gente tem a febre do beach tênis e a pessoa já chega atrasada e já começa a jogar. Precisa de um planejamento melhor para que você não tenha lesão. Hoje na sua rotina de consultório, você está muito focado na corrida. Esse atleta, ele é um atleta que se recupera rápido, ou demorado, ou a resposta que eu já sei, depende. Me fale sobre as principais lesões que você trata. Aí a gente já passou, você já fez tudo errado, não preveniu, fez alguma coisa errada, se machucou. Demora, não demora? Fala um pouquinho aí de algumas lesões, começa pela que você quiser. Em geral, como a gente já sabe, quando eles procuram a gente já são nas penúltimas, demora a recuperar. Por quê? Porque tem um processo ali de alteração da estrutura do tendão, da articulação, e para a gente reverter isso requer tempo. E o cara vai querer treinar, né? Então, aí qual é a história? Ele chega, não, me indicaram você que você trabalha com corrida, você corre, estou com essa lesão aqui no tendão. Beleza, aí eu faço a avaliação, teste, você está com essa dor há quanto tempo? Eu, não, mais ou menos 2 anos e meio. Aí é sério? Domingo eu tenho um 2 anos e meio. Aí, quanto tempo você acha que eu ficar bom? Não. Primeiro a gente vai fazer as intervenções, ver como o seu corpo vai responder, porque por causa desse tempo aí, já está totalmente diferente a estrutura do seu tendão, já deve ter fibrose, já deve ter déficit de amplitude do movimento. Aí beleza, ele trata uma semana, na outra ele já pergunta, ainda está doendo. Aí eu explico isso tudo. Você passou 2 anos criando essa lesão aí com você e quer que eu resolva, altere toda a estrutura do seu tendão em 2 semanas? Não tem como. E aí eu ainda vou complementar aí e falar mal dos meus pares, né? Eita. O médico ainda vai lá e taca ali um anti-inflamatório que meio que mascara a dor, e aí o cara já toma um anti-inflamatório para treinar, né? Aí vai minando e aos poucos aquele corredor que se tivesse procurado de maneira preventiva em 1 mês estaria zerado, aí vai arrastando aquela dor. Isso é bom para quem está assistindo a gente aqui, você que sente a dorzinha, e esse é o objetivo da consultoria que eu estou fazendo agora, Corredor Smart,
é esses detalhes, as entrelinhas. Se você sentir uma dor num treino, mesmo que seja simples, fale para o seu professor, fale para o seu médico, fale para o seu fisioterapeuta. Não pode ser nada, mas também aquela dorzinha pode aparecer no outro treino, e no outro, e no próximo está maior. E você ter alguém que confie para lhe acompanhar e lhe alertar esses pequenos detalhes, você pode resolver uma lesão que podia deixar você tendo dor durante 2 anos, em uma intervenção. Não, amanhã, em vez de correr, vai nadar. Perfeito. Dê um descanso para essa estrutura aí do seu corpo. Pronto. Tem um dado, e eu adoro americano, porque o americano estuda e faz trabalhos a rodo, né? O trabalho científico no Brasil, lógico, está aumentando cada vez mais, e tomara que aumente muito, mas esse dado é dado de sociedades americanas, revistas americanas. Cerca de 70% das dores vem de falha de treinamento. Quer dizer, porque aqui às vezes a gente pega aqui o paciente e fala assim, pô, eu tô com um problema no meu joelho que eu não posso correr. Não é que você está com um problema no joelho, você treinou errado, Sim. gerou essa dor no joelho, que não necessariamente tem nada demais, e aí você teve esse problema. Vamos falar aqui de algumas patologias bem rapidinho, só para a gente deixar muito claro a participação do fisioterapeuta depois que a água derramou, né? A fasciite plantar, talvez seja um dos piores problemas do corredor, né? Fala um pouquinho para mim de fasciite plantar / tendinite de Aquiles, que é mais ou menos Canelite. tudo a mesma coisa. Não vou deixar para canelite depois. Bora falar do pé e calcânio. O que você entende por fasciite plantar? Por que ela acontece? Aonde o cara está errando? E como é que você conserta essa bicicleta com a bicicleta andando? Vamos lá. Geralmente, o que a gente observa hoje em dia? Todo mundo o dia todo de tênis, de sapato, o pé ali bem relaxado dentro do tênis. Poucas pessoas... Um salto alto também. Um salto alto, as mulheres, né? E você dificilmente anda descalço ou faz alguma atividade com os pés. E o que isso vai fazendo? O que a gente falou antes do joelho do nosso amigo aí de 40 anos? Se a musculatura não estiver bem fortalecida, bem adaptada, quando você começar a correr, ao invés de ser o músculo ali, usando para amortecer o impacto durante a corrida, estabilizar, vão ser as estruturas mais estáticas. A fáscia, os ligamentos, e a fáscia plantar vai sofrer, porque ao invés dela estar auxiliando o músculo, ela vai ser a principal ali. E ela vai começar a esticar, vai começar a ter um processo ali de, vamos dizer assim, de degeneração dela, vai começar a alterar a estrutura, e isso aos poucos vai causando dor. E a pessoa não sabe o que fazer, o que eu faço? Primeiro, começar a ter esse olhar para os pés. Todo corredor devia pelo menos uma vez na semana tirar um tempinho ali para andar descalço, mexer os dedos dos pés, porque ele é a base do corredor. Toda hora que você está correndo tem um pezinho ali no chão, e se ele não estiver legal, se a musculatura não estiver legal, se a mobilidade dos dedos não estiver legal, vai começar a ter essas compensações. E como eu falei antes, as lesões na corrida são por sobrecarga. Se ela não está ali para trabalhar dessa maneira, com essa intensidade, se a demanda dela está maior do que a capacidade dela, ela vai apresentar dor. Isso entra muito naquela falha de treinamento também, né? O atleta da corrida, você falou um pouquinho aqui atrás, ele vai se empolgando, né? É um ser empolgado, né? Então ele está correndo 5, depois 10, aí vai... Porque o que acontece? Geralmente tem os grupos de corrida, as assessorias. E geralmente é alguém que já treina há muito tempo que chama um amigo. Aí, não, vamos correr junto. No começo ele, não, vou devagar, estou começando agora, mas dá 2 semanas ele quer correr com um amigo mais antigo. Então, o amigo já tem uma certa adaptação e ele não. Ele vai conseguir treinar uma vez? Vai. 2, vai. 3, 1 mês, 2, aí o corpo já vai começar a apresentar alguma dorzinha. Ainda mais que, via de regra, com essa história do calçado, do pouco alongamento feito normalmente, né? É só a pessoa parar para pensar como ela está agora. Muito provavelmente ela está com o pé jogado para baixo. Né? Se ela está sentada, o pé fica jogado para baixo. A dormida inteira, todas as horas de sono, o pé fica jogado para baixo.
E quando você faz o mecanismo da corrida, você alonga. Sim. Então as pessoas precisam estar mais alongadas. Explica para quem está vendo aí qual a diferença de você se espreguiçar e você fazer um alongamento. A gente vê a galera que parece estar se espreguiçando. Sim. Alongamento é um pouco mais do que isso. Como é que você alonga essa face plantar? Como é que você indica que o pessoal alongue? É só lá na calçada? Isso é um detalhe interessante que você falou da dormilha, que a gente passa a noite todinha e geralmente a gente corre de manhã, né? Passa a noite todinha ali com o pé em flexão plantar, caído para baixo. Quando você vai, levanta, corre, estica ele de vez, e essa esticada sem ter uma determinada preparação para a corrida pode estar ocasionando ao longo do tempo essa lesão. Então alongar para você ganhar flexibilidade tem que ser um alongamento mais lento, sustentado, segurar ali. Não é aquele alongamento de aquecimento que vai no meio fio, botou... Não, é diferente. Se você quer ganhar flexibilidade, se você quer ganhar flexibilidade, você tem que segurar ali o seu pé para cima 1 minuto, 1 minuto e meio. Isso é para ganhar flexibilidade. Aquele que você faz no meio fio 5 segundos, aquilo é para aquecer, é só para acordar. Aquilo não, se espreguiçar com aquilo ali não vai ganhar flexibilidade não, que é o que quando a gente está se espreguiçando faz. Você está só dando uma esticadinha de leve e vai. Aquilo ali não vai ganhar flexibilidade. Para ganhar flexibilidade tem que ser um alongamento mais sustentado. Nessa facete plantar, para a gente fechar aí para o próximo tópico, para não ficar muito uma encheção de saco muito grande para vocês aí, eu queria que você falasse o mínimo possível sobre isso. Vai ser quase uma constante para tudo, hein? Gelo, TENS, laser ou nada na facete plantar? Vai depender da fase. Rapidinho, o que você acha que vale a pena no tratamento da fisioterapia? Na fase aguda vai ser esses recursos mais analgésicos. Pode utilizar ali o gelo, pode utilizar o TENS, mas isso vai ser para o sintoma. Para você recuperar e tratar a causa, não pode ficar só no gelo e no TENS. Tem que utilizar o gelo, tem que usar exercício, tem que alongar, tem que trabalhar a musculatura do pé. Isso do gelo e do TENS é na fase inicial. Isso que você falou é uma coisa que às vezes a gente até irrita, né? Quantas e quantas vezes a gente escuta falar assim, eu vou deixar essa dor passar para voltar. Sim. Será que a pessoa não consegue perceber que a dor tem um motivo? A dor não veio por um castigo, né? A dor veio por um motivo. Então você simplesmente fazer alguma coisa que apague a dor, que diminua a dor e você voltar como se nada tivesse acontecido, não adianta, né? Não. Aí é tratar só o sintoma, que é o que muita gente faz. Que aí é onde faz. cabe essa história da eletroestimulação, do ultrassom, do gelo. Sim. E o laser também, entra todo mundo mais ou menos no mesmo pacote, né? Uhum. Pedrão, canelite, foge um pouquinho a questão aí. O que você entende aí por canelite? Quem tem canelite? Qualquer pessoa pode ter canelite? Principalmente quem está iniciando na corrida, porque entra naquele velho processo de adaptação do corpo, o corpo não aguenta o que a pessoa quer fazer, às vezes está com sobrepeso. E uma coisa bem interessante é a questão da biomecânica para quem tem canelite. Que quem é sedentário, não tem uma musculatura bem trabalhada, quando pisa no chão, ou pisa com o pé muito lá na frente com a perna esticada, ou quando pisa no chão, o joelho já vai para dentro, e essa força lateral ali na tíbia vai irritando o periósteo ali, o osso da canela, a tíbia. E isso, com treino após treino, com esse erro, vai desenvolvendo a canelite. Muita gente faz TAF, que tem que correr, quanto? 12 minutos? 2 quilômetros e pronto. 12 minutos o tempo que você conseguir, né? Pronto. A distância que você conseguir em 12 minutos. Pronto. Aí a pessoa nunca correu, aí tem que correr num pace mais rápido. E quanto mais rápido você corre, maior o impacto. E se você não tiver uma boa absorção do impacto, maior vai ser o dano na sua canela. Essas lesões, elas nascem muito silenciosas, né? É por isso que a gente tem programas como esse aqui para bater muito nessa tecla, né? Que se você sentiu o problema, você sentiu ali, você percebeu a ponta do iceberg. Tem um caminhão de problema lá embaixo e a gente tem uma situação que nós somos diferente do que nós vemos na televisão. Então nós somos sedentários, a grande maioria das pessoas trabalham e fazem exercício irregular, pode estar acima do peso, então tudo isso precisa de uma individualização e se a gente fizer antes,
ninguém vai desaparecer, né? Porque analisar o risco vai só diminuir, não vai desaparecer os problemas, mas vai fazer com que a gente minimize o processo. Não é incomum no consultório, numa orientação com o atleta, falar assim, pô, dá uma segurada, vamos correr daqui a um mês, vamos correr daqui a 2 meses, vamos fazer um trabalho mais preventivo da musculatura, do se acostumar. Para a gente finalizando esse tópico aqui de corrida aqui, qual é a diferença de você correr de manhã ou à noite? Você falou que de manhã aí a pessoa pode ter esse processo de estar acordando e ter essas dores do começo. À noite, existe um horário que seja melhor aí? Cara, quem corre pela manhã tem que caprichar no aquecimento. Porque você passou ali 6 horas parado, 7 horas parado e vai sair para fazer uma atividade, você tem que caprichar no aquecimento. Porque se você não fizer um aquecimento legal e já sair correndo, esse vai ser mais um fator de risco que você está somando aí, porque a gente sabe que as lesões é o pezinho que vai botando na balança, vão se somando os fatores ali, e se você corre de manhã e não faz nada de aquecimento e já sai correndo, esse já é um fator ali que pode pesar lá na frente para você. Quem corre à noite, já passou o dia se movimentando, o corpo já está mais alerta, já está mais ligado, a única coisa que vai atrapalhar é o cansaço, a mente, mas pode correr sem problema nenhum à noite, mas a diferença é essa. Quem corre pela manhã tem que fazer um aquecimento mais caprichado. É importante a gente também tirar alguns estigmas, algumas bobagens que a gente escuta. O ser humano se acostuma a tudo. Então não existe, eu não consigo treinar de manhã, eu não consigo treinar à noite. Né? Em algum momento, com a repetição, o nosso organismo vai se acostumar. Então treine de manhã, treine de noite, tanto faz. Né? Até porque os cuidados pré-treino são exatamente os mesmos, sendo de manhã ou sendo à tarde. Né? Talvez, quando a gente for falar de alimentação, aí sim, né? O cara treina às 6 horas da manhã e não vai acordar às 3 da manhã para fazer uma alimentação. Mas na parte que a gente está batendo papo aqui da fisioterapia, realmente não tem nenhuma alteração. Eu queria que você terminasse esse nosso bate-papo aqui falando da importância das mãos do fisioterapeuta. É o principal, né? A principal ferramenta do fisioterapeuta são as mãos. Existem os recursos, mas não há nada melhor do que o toque. Você sentir a estrutura, isso você aprende com a prática. Sentir a musculatura, sentir um tendão, se o tendão está mais espesso, está mais fino. Se você tem uma articulação que tem crepitação além do normal e aquela crepitação gera dor, que isso é outro ponto, né? O povo tem um joelho, não, tá fazendo barulho, incomoda, dói alguma coisa? Não, tá beleza. Não tá bom, né? Vai morrer por causa disso. E tem que ter tratamento de lesões na corrida, o fisioterapeuta tem que colocar a mão, tem que alongar, tem que soltar a musculatura, tem que liberar a fáscia, que é outra coisa que está muito comum, a questão da liberação miofascial. Por que isso? Porque cada vez que a gente treina, o corpo vai se adaptando, e nessa adaptação ele tende a ficar um pouquinho mais rígido. E a liberação miofascial vai modelando isso para não chegar a um ponto de atrapalhar, essa rigidez atrapalhar. Então, a liberação miofascial para você que corre, para você que faz triatlon, tem que fazer parte aí da sua rotina, uma vez no mês, uma vez na semana, vai depender do nível que você está correndo. Está correndo para maratona? Tem que ir com mais frequência. Está treinando para correr 10? Vai 2 vezes no mês. Está treinando recreativo? Vai 1 vez no mês. O que vai determinar a sua frequência para você estar fazendo essa manutenção vai ser a intensidade que você está treinando. Vamos começar com os finalizando, talvez uns 4, 5 finalizando, mas finalizando um aqui. Indo mais ou menos naquela linha do que é caro e bom, caro e necessário, caro e imprescindível. O recovery ficou muito famoso nos últimos anos, né? Só que ainda é um tratamento relativamente caro para a grande maioria da população, principalmente se você falar que corrida é gratuito, né? Então, tirando um ou outro que está numa assessoria, que ainda também é pouco, aconselho todo mundo a fazer, mas ainda é pouco. Né? Quem treina corrida não é famoso por gastar muito dinheiro, a não ser os ricos que vão para as maratonas mundo afora. Mas o recovery, me fala um pouquinho sobre
essas botas, as pneumáticas, as compressões? Como é que está hoje isso aí? A parte mais famosa aí são as botas e a crioimersão, né? Aquele barril de gelo que o pessoal, quando acaba assim, a corrida, o treino mais intenso, entra dentro. Para que vai ser aquilo? Para controlar ali as inflamações do treino, os desgastes que você teve na musculatura, aquilo ali vai controlar para não ter uma repercussão maior no seu corpo e acelerar a recuperação. Se o dano foi controlado, não foi tão grande, você vai recuperar mais rápido no próximo treino. E as botas pneumáticas de compressão, que a gente vê muito nos jogadores de futebol, mas que na corrida também tem, vai ajudar na questão da vascularização, drenar os líquidos ali, aquela sensação de peso que muitos corredores têm. Em algumas maratonas, provas tem, no pós lá, tem a maca, você chega, vai ajudar ali na parte vascular, ajudar no retorno sanguíneo, na circulação linfática, para você diminuir essa sensação de peso e também ajudar a ter aqueles catabólicos para acelerar a sua recuperação. Então o recovery vai nesse intuito de você não deixar o dano do exercício do treino ser tão grande que você consiga recuperar mais rápido para o próximo treino. É caro porque esses recursos aí são novos, então só o gelo que você consegue aí mais fácil. Mas também não dá, né? Porque a quantidade de gelo termina sendo muito grande. Exato, né? Por isso que é tão complicado de fazer. E também tem uma temperatura determinada, não é encher de gelo e botar... Sim, e o tempo, né? O tempo, tem todo um estudo e fazer o controle desse... Eu lembro que quando eu fiz a minha especialização em medicina do esporte, em 1900 e preto e branco, né? Lá na Escola Paulista de Medicina, a gente acompanhou um trabalho justamente numa competição de natação, Sim. que tinha 3 protocolos, um que não usava o gelo, o outro usava o gelo, sei lá, por 6 minutos, 7 minutos, e o outro por 12 minutos, alguma coisa mais ou menos assim, para saber qual tinha mais resultado. E isso antes dos anos 2000, né? Então é uma coisa extremamente comprovada, né? Mas o tempo ninguém sabe ainda, né? Não tem... Porque até varia muito, né? Como você falou, tem o mais alto, tem o mais baixo, tem mulher, tem essa variação muito grande. Você aconselha a pessoa a fazer um treino de corrida isolada ou fazer modalidades tipo duatlo ou triatlo, não do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista de várias musculaturas, várias valências serem ativadas no dia a dia e de repente você pode correr e se recuperar na natação? Como é que você entende o triatlo para a gente finalizar isso? Já tem estudos nesse sentido, mostrando que é interessante a pessoa fazer mais de uma atividade trabalhando grupamentos diferentes. Por quê? Justamente pensando nisso. Enquanto você corre de manhã, você está trabalhando mais as pernas, à noite você nada, já vai estar trabalhando mais a musculatura do tronco. Isso ajuda a equilibrar o corpo e não causar um dano ali repetidas vezes na mesma estrutura. Então, é bem interessante para quem só corre, procura achar outra atividade, natação, que mexa mais a musculatura dos membros superiores, porque isso vai equilibrar a demanda, as tensões não vão ficar só na parte inferior do seu corpo, você consegue não acumular sobrecarga nas estruturas, principalmente nas que a gente usa mais, né? Panturrilha, joelho. Então é indicado você fazer mais de uma atividade. Para você que não dormiu ainda, curte, comenta, se inscreve no canal, se inscreve no Bora Agir, fala um pouquinho aí sobre a sua vida na internet, onde as pessoas te acham, para saber mais. Para aprender, mas sem aquela petulância de quem está ensinando, né? Porque ele não quer parecer isso. Então é um aprender legal, seus vídeos são fantásticos, o seu trabalho é muito bom, né? Como é que é o fisioterapeuta / youtuber / host de podcast? Como é que tá a sua vida aí na internet? Cara, eu comecei pelo Instagram, né? Como eu falei aqui, é o Pedro Físio Cardoso. Comecei lá e eu senti a necessidade de cada vez mais implementando em plataformas diferentes essa informação.
Porque ao longo do meu trabalho, desde que eu me formei, eu percebi que as informações fazem a diferença. E uma coisa que a gente não percebe, a gente que é da área, você médico, eu fisioterapeuta, profissional de educação física, coisas que são simples pra gente, que a gente, isso é besteira, mas tem gente que não tem ideia nenhuma. Exato, e o objetivo principal é esse, trazer coisas que pra gente... Por isso que quando você falou em periósteo, eu já te dei um chute aqui debaixo da... Então, porque o beabá do beabá o pessoal não está fazendo. Exato. Então, o objetivo principal é esse. Então, eu faço vídeos para corredores e triatletas lá no meu Instagram. Em setembro do ano passado, 2022, eu criei o Bora Agir Podcast, que é mais um formato para trazer essas informações com outros profissionais, inclusive você já participou lá do episódio, e trazendo de maneira simples, facilitar o entendimento, que é o que a gente tem que trazer para todo mundo que está assistindo. Por isso que tem o Corrente Sem Dor também, que é um programa que eu desenvolvi exclusivo para corredores. Tem lá no meu Instagram, se você quiser saber mais. Tem a consultoria online Corredor Smart, que é eu acompanhando o corredor nesses detalhes, treino após treino. Teve alguma dúvida, me fala, o que você pode fazer, para não deixar, porque a gente, como a gente falou aqui, essa dorzinha que passa despercebido pode ser a dorzinha que vai tirar você do treino lá na frente. Então, todos esses locais aí você pode me achar com informações e sempre com essa barba também. E lá no consultório, né? Na MVP Sports Physiotherapy, para tratar. A barba não sai por nada. Não, esse aqui é o chave. É o chave. A gente vai encerrando por aqui esse bate-papo aí, compartilha com quem corre, entre em contato com a gente, troca informações, né? Você falou, dá para vir presencial, vem aqui, a gente senta, conversa, ajuda a montar aí um planejamento, não dá, a gente vai trocando uma informaçãozinha aqui, outra acolá, mas a ideia desse canal específico é tentar trazer um pouquinho do conhecimento para que vocês não tenham problemas maiores, né? A ideia do médico ser visto como aquele profissional que impede de treinar, que o fisioterapeuta só entra em campo quando você já está bem mal. Sim. Isso aí é uma coisa que aqui a gente vai fazer questão absoluta de provar para todo mundo que não é assim. Vamos finalizando, curte, comenta, compartilha e semana que vem tem mais. Um abraço.